Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Hoje nós estamos novamente com a palestra da disciplina de Materiais Modernos e Aplicações. O nosso convidado de hoje é o professor Leandro Pócrifka, colega antigo aí de grupo, de laboratório, de pós-graduação. Uma honra estar podendo trazer ele aqui hoje para compartilhar com a gente um pouco da sua jornada. Ele está longe, ele está lá na Amazônia, na UFAM. Então, estamos todos curiosos aí para saber um pouquinho do que está sendo feito nesse tópico que ele vai trazer aí lá na Amazônia. Existe pesquisa na Amazônia, então, Leandro? Né? Que legal, cara. Acho muito, muito bom a gente poder trazer esses contatos que no mundo virtual a gente consegue, né? O Leandro, ele é graduado em Química, ele tem mestrado e doutorado em Físico-Química pela UFSCar, no Departamento de Química lá em São Carlos, onde a gente estudou junto. Ele também foi bolsista pós-doc júnior no Instituto de Química da USP, aí ficou lá um ano, né? Foi, né? Um pouquinho, 11 meses. Pouco menos de um ano, né? É. E aí ele já começou a atuar aí tem vários lugares aqui que você colocou, né? Você já foi para a UFAM, né? Depois do pós-doc, né? Isso, aí Aí assumi você dentro já da entrou UFAM. aí e começou a atuar bastante aí no programa de pós-graduação. Então ele vem orientando vários alunos. Aí eu vi que ele já orientou 2 projetos de doutorado, 15 de mestrado, tem vários projetos de iniciação científica, possui uma grande quantidade de publicações e acabou de ser agraciado aí por uma bolsa produtividade do CNPq, então é uma bolsa bastante cobiçada para cientistas bastante produtivos, então parabéns, Leandro. E ele trabalha, o tema que ele tem trabalhado é uma parte focada em eletroquímica, então para o pessoal que está aí assistindo, a gente tem uma disciplina que é essa de materiais modernos e aplicações, dentro da pós-ciências dos materiais, então a gente tem muito polimérico, que não faz nem ideia o que é eletroquímica, alguns que estão aí em alguns grupos que trabalham com eletroquímica, e a gente já teve nessa disciplina alguns professores que trouxeram temas ligados à eletroquímica, então eu acho que vai ser até bom, eles não vão ficar tão perdidos, tá, Leandro? Então, já ouviram falar de uma célula eletroquímica, então a gente teve palestra com o professor Mauro, com o professor Elton Cita, com o Legal. Cirlon, que vieram trazer vários aspectos aí um pouco sobre a eletroquímica e como que isso daí pode estar trabalhando materiais novos, né? Então, com isso eu passo o bastão para você, Leandro. Seja muito bem-vindo, acolhido aí por Isso. nós e fica à vontade aí para dar sua palestra. Obrigado. Bem, primeiro eu quero agradecer, né, o convite do professor Chico, aqui do professor Francisco, pelo convite. A gente está podendo participar, né, dessa palestra, dessa conversa com vocês. É sempre muito bom, muito importante estar compartilhando conhecimento e principalmente divulgando o que a gente vem fazendo, o que certa região a gente vem fazendo, né? Já estou aqui em Manaus há 12 anos, já tem um tempinho, passa muito, muito rápido, né? E a gente vem trabalhando aqui com materiais aplicados a uma aplicação, né, voltado para a área de eletroquímica. Então, a gente já teve trabalhos com corrosão, trabalhos com parte de fotocatálise, fotoeletrocatálise, e a parte de energia, que é o grande foco, né? A grande área de trabalho nossa aqui, que é a área de energia. Então, hoje, nossos trabalhos todos estão voltados para essa temática, né? Então, eu gosto muito dessa tela aqui inicial, que ela mostra, né, o nosso laboratório, do qual a gente faz parte, e a gente gosta sempre de trazer essa animação aqui, no caso, que seria um supercapacitor, né? Então aqui temos aqui 2 plaquinhas paralelas, e eu, assim como eu, o Chico também é fã de HQ, então eu gosto muito desse desenho como representatividade
de uma linha de pesquisa. Bem, mas de uma forma um pouquinho mais objetiva, a gente vai tentar mostrar um trabalho de uma aluna de mestrado que fez com essa aplicação, podemos chamar de bifuncional, ou seja, um material que ele pode funcionar para armazenamento, ele também pode funcionar para fotocatálise e vice-versa, né? Acho que a gente tem que entender que quando a gente trabalha com uma síntese e caracterização de material, a gente faz pensado por uma aplicação, mas a gente tem que ter em mente que sempre esse material talvez ele possa ser utilizado por uma outra área, né? Acho que esse é o nosso objetivo como cientista, né? Tentar entender, extrair o máximo de possível de informações, né? Mesmo que talvez o material não tenha funcionado direito para uma aplicação, provavelmente ele possa funcionar para uma outra coisa. Então, acho que vocês que trabalham nessa parte de materiais, tem que deixar bem claro isso, né? Que nem sempre uma rota, uma síntese, uma aplicação, ela vai ser tão boa quanto vocês imaginam, mas que provavelmente para alguma outra aplicação, alguém deve estar estudando ela para uma outra aplicação, digamos assim, dentro, né, da ciência. Então, o título desse trabalho é Síntese de Partículas Magnéticas para aplicação em armazenamento de energia e fotocatálise. Então, de maneira geral, né, o Brasil, quando a gente fala em panorama energético, né, em termo energético, ele é um país que tem uma boa parte das suas partes de fonte de energia já é considerado, né, energia renovável, né? Então a gente tem as próprias usinas hidroelétricas aí, que são o carro-chefe do Brasil, né? Mas ainda a gente tem regiões que a parte ainda de combustíveis fósseis ainda é muito forte. Aqui no Amazonas, existem ainda muitas usinas ainda de carvão, principalmente cidades do interior, que ainda não é ligado ao sistema nacional energético, né? Então, ainda existe ainda várias usinas de carvão em alguns cantos aqui do Amazonas e em regiões mais afastadas do Brasil. Então, ainda nós temos uma etapa a vencer para que a gente possa se tornar um país, né, uma temática energética maior ainda do que se fala, né? Visando então a combater principalmente a parte da degradação, né, do meio ambiente, como a parte de poluição das indústrias, como a parte dos resíduos que são jogados na natureza. Bem, quando a gente pensa então em panorama energético no Brasil e ambiental, nós temos que pensar que essa semana, salvo engano, nós chegamos a 8 bilhões de pessoas, seres humanos no mundo todo, né? Então, e essa tendência também vem acontecendo no Brasil. Então, a população cada vez aumentando e suas demandas, consequentemente, também. Então, a própria demanda por energia elétrica, as demandas das indústrias, que cada vez mais precisam desse apoio energético, né? Então, se faz necessário, bem como a parte das indústrias, né? Então, a gente tem o apelo energético cada vez mais da população, o aumento da quantidade de indústrias, né, de processamento em geral, mas também a gente tem as consequências, né? O aumento da poluição, né, por parte de algumas indústrias, e a poluição também quando a gente associa ao não tratamento dos resíduos, né? Que é um problema muito sério em vários locais do Brasil e do mundo, que é a parte de resíduos. Bem, o que seriam esses dispositivos de armazenamento de energia, né? Então, hoje a gente pode falar que mais conhecidos são as baterias de íon lítio, que são as baterias que são comumente encontradas nos nossos celulares,
nos nossos notebooks, né, nos smartwatches, entre outros, né? Porém, a gente tem outros sistemas que armazenam energia, como alguns estudos já com baterias de sódio, íon sódio, a, as baterias de chumbo ácido, que são as mais utilizadas nos nossos carros, né? E a parte também de supercapacitores. Mas o que vem a ver os supercapacitores, né? Então, os supercapacitores são dispositivos que são capazes também de acumular energia, carga, por um grande espaço de tempo e de fácil acesso. Por exemplo, uma aeronave, um sistema de backup, quando a gente precisa acionar uma empresa, você precisa que quando ocorre a queda de energia, ele rapidamente seja acionado o backup. E esse salto que ele dá de potência para poder acionar o no-break são só, né, a parte de supercapacitores. Então, é uma aplicação para sistemas embarcados, digamos assim, mas também vem surgindo cada vez mais, com os estudos, aplicações até mesmo em celulares. Ou seja, a gente vai poder carregar um celular em 5 minutos. E essa é a grande vantagem, poder acumular uma grande quantidade de carga em um curto espaço de tempo. Pessoal, mas eu não entendi ainda como é que fica, como é que é esse mundo dos supercapacitores. Então a gente tem um diagrama que costumamente a gente representa, que chama de diagrama de Ragone. Então, ou seja, o que é um capacitorzinho, aqueles que tem nos nossos radinhos aí e alguns outros equipamentos, que eles têm? Uma alta densidade de energia, né? Mas a potência deles é bem fraquinha. Quando a gente pega uma bateria, a gente tem uma alta densidade de energia, mas ele tem uma baixa densidade de potência. Digamos assim, um veículo elétrico, ele precisa de potência, porque enquanto ele está constante numa rodovia, ele consegue atingir uma velocidade normal ali, de cruzeiro, né, que o pessoal costuma falar. Mas se você precisa fazer uma ultrapassagem, você precisa usar o acelerador. E você precisa, então, aumentar a potência do veículo para que ele possa fazer a ultrapassagem. E aí que entram, então, os supercapacitores. Então, é tentar encontrar o melhor mundo entre densidade, aumentar a densidade de energia e aumentar a densidade de potência. Então, hoje nós resolvemos trabalhar com esses materiais por conta da sua estabilidade, né, estabilidade química, a você poder trabalhar em temperaturas diferenciadas. A gente sabe que as baterias de lítio ainda causam alguns problemas quanto ao aquecimento ou quanto a locais frios, né? Então, nesse caso, dispositivos com supercapacitor não vão ter esse problema. Bem como a ciclabilidade também desses materiais é de altíssimos valores, né? Bom, dentro desses supercapacitores, então a gente tem diferentes processos de armazenamento. Então a gente tem processos não faradaicos, que são os capacitores de dupla camada, a gente pode chamar, e o faradaico, que são os pseudocapacitores. O que seriam os capacitores de dupla camada? Seriam os capacitores à base de grafeno, à base de carbono, carbono ativado, à base de nanotubos de carbono. Então, todos os materiais em gerais, em função de carbono, são os materiais que a gente pode chamar de capacitores aqui de dupla camada, que tem um processo não faradaico. O processo faradaico são os pseudocapacitores. O que seriam os pseudocapacitores? Porque a forma como eu armazeno a carga são através das reações de oxirredução que acontecem na interface do material. Então, a gente trabalha praticamente com materiais à base de óxidos. Óxido de cobalto, óxido de manganês, óxido de rutênio, óxido de níquel, bem como os polímeros condutores, que também é uma outra classe de materiais que também sofrem processo de oxidação, como é a polianilina, que é a mais comum, politiofeno, né, pedote, polipirrol, entre esses materiais. Então, notem que a gama de materiais para essa aplicação
ela é muito grande. Então, podemos trabalhar desde materiais carbonáceos, como os materiais à base de óxidos, como materiais a polímeros condutores. Então, aqui a gente tem um exemplinho bem simples sobre pseudocapacitor, aqui na forma sobre que é os eletrodos, né, um catodo e um anodo, e no meio vai ser gerado uma membrana que permeia, por um lado, né, os eletrólitos aqui, e o processo de oxidação acontece nesse termo. E o que é importante a gente pensar aqui, antes de ir para a próxima etapa? Que dentro dos pseudocapacitores, a gente tem alguns materiais que se comportam como materiais à base de bateria. Porque são perfis que vão mudando através da sua nanoestrutura, ou seja, dependendo do tipo de material que eu vou trabalhar, dependendo do tamanho de partícula que eu vou preparar, que eu vou sintetizar, eu vou ter uma propriedade elétrica diferente. Então, eu posso pegar um material que comumente é utilizado para baterias, como níquel, cobalto, e trabalhar com eles de forma nanométrica, e eles vão conseguir, então, alterar essas propriedades para que eu possa, então, ter um acúmulo, né, de carga diferente de quando ele é comparado somente com o sistema de bateria. Então, para quem já viu algum trabalhinho de bateria, vai lembrar que as curvas de capacidade são muito similares a essa, né? O acúmulo de carga, um determinado tempo e depois a queda. Já para um supercapacitor, de pseudocapacitor e os pseudocapacitor no caso aqui, e aqui o de dupla camada, a gente então tem o de dupla camada na parte de carbono, ele tem uma constante, poucos processos de oxidação. Para materiais que são tidos como pseudocapacitores, a gente tem valores de oxidação, mas a gente consegue ter uma área, né? A área que é utilizada para calcular a carga desses materiais maior de quando comparado com o sistema tipo bateria. Então, o nosso objetivo desses trabalhos que a gente faz no grupo é trabalhar com diferentes rotas, né? Desde método hidrotermal, método de Pettine, síntese eletroquímica, né? Esfoliação, para poder trabalhar com materiais e estudar suas propriedades elétricas e verificar a sua aplicação para supercapacitores. Bem, uma outra vertente também, que o pessoal trabalha bastante, é a parte de fotocatálise, né, que é os processos oxidativos avançados, né, que são as POs, onde os rejeitos são algum, algumas empresas são obrigadas, né, na verdade todos são obrigados a fazer o tratamento do seu resíduo. E no caso aqui a gente tem um exemplo do que seria o ideal, né? A indústria passa, descarta seu rejeito, passa por um sisteminha de tratamento, né? No caso aqui é radiação solar, passa por um processo de filtração e depois é liberado no tanque, né? Com uma água com tratamento biológico adequado. Então a gente tem aqui esse tipo de sisteminhas, né? Existem vários tipos de sistemas, onde a irradiação solar associado ao material fotocatalítico, né, aqui dentro, você consegue então quebrar essas moléculas orgânicas, né, no caso aqui dos nossos rejeitos, e assim, consequentemente, passar para um melhor tratamento da água, uma água que seja um grau de potabilidade maior. Mas assim, os principais materiais utilizados, né, já, já bem estudados, são o oxitânio, né? O oxitânio é o material que é o melhor material, digamos assim, com um band gap bem menor, reduzido, que isso é o que faz então a quebra, né, do, do, do- da água aqui, do material, do radical. E nós temos aqui então
diferentes tipos de radiação, né? O próprio ozônio, com peróxido, né? A parte que tem as duas misturas dos dois, a parte do fotofênton e outros materiais. Então, o objetivo é utilizar esses tipos de materiais, né? Óxido de titânio, óxido de zinco, né? Entre óxido de ferro, associado a outros sistemas, para que a gente possa então ter o processo de quebra, né, dessas moléculas orgânicas. E aí é uma coisa muito importante que eu nunca esqueço, que foi numa banca, na banca não, foi numa banca, onde quando se trabalha com a parte de fotooxidação, é cuidado com o que tipo de material vai ser gerado. Porque não basta apenas quebrar a molécula do seu resíduo, mas você precisa saber o que está acontecendo, né? No que está formando, porque talvez você possa estar gerando uma espécie que seja mais tóxica do que antes. Então, esse é um cuidado para quem trabalha com esse tipo de material, de após o processo de fotocatalítico, né, ter certeza do seu subproduto, porque o ideal é que o subproduto seja formado apenas CO2 e água. Bem, mas nesse trabalho, a gente então resolveu trabalhar com as ferritas. Bem, as ferritas são materiais, né, com estudo de ferro e o material em questão. Então, no caso, nesse trabalho, é ferrita de cobalto. Então, a gente tem o cobalto, a parte de ferrita de cobalto. Existem outras ferritas, como ferritas de níquel, ferritas de zinco, próprias ferritas de óxido de ferro. Então, são estruturas cristalinas que possuem propriedades bem interessantes para a gente poder estudar. O principal variação dessas ferritas de óxido de ferro, de, de cobalto, são a estrutura espinélio. Né? Tanto o espinélio invertido, que no caso do ferrita de cobalto, como também a gente pode ter a ferrita de zinco para um espinélio normal. Pessoal, mas o que tem a ver? Essa forma de ferrita, ela possui, então, uma facilidade para que a gente possa ter, digamos assim, absorção da energia, né? E poder liberar durante a quebra, no caso para a fotocatálise, quanto para o acúmulo de carga para a parte de armazenamento de energia. Então, por isso que a gente resolveu estudar esse tipo de material, pela sua estrutura cristalina, pensando em propriedades. Então, desde voltado para a fotocatálise, quanto para a de energia. Essa parte de cobalto, de magnetismo, ela também é muito interessante. E ela surgiu, assim, por um acaso. Ela não foi planejada e eu vou mostrar para vocês depois. Mas a gente conseguiu entender que algumas propriedades magnéticas, a utilização do campo magnético, ela possa, então, a facilitar, né, a melhorar as propriedades desses materiais quanto à parte de condutividade, no caso lá para armazenamento de energia, quanto na parte de fotoativação. Então, assim, o que é bacana da ciência é que às vezes nem tudo é planejado, né? A gente começa uma tese, começa uma dissertação com um projeto bonitinho, mas à medida que você vai trabalhando, que você vai desenvolvendo, você pode esbarrar numa situação bem interessante e que possa dar produtos futuros. Bem, nesse trabalho, a gente trabalhou então com o Sol-Gel proteico. O que é o Sol-Gel proteico? Sol-Gel proteico, na verdade, as rotas Sol-Gel em geral, que acho que é o mais comumente
trabalhadas hoje são a rota de Pettine, né? Onde você consegue preparar uma espécie de uma um emaranhado polimérico e depois você leva ao processo de calcinação. Bem, aqui no grupo, a parte de Pequine já é bem estudada, já é bem consolidada. Porém, a gente sempre esbarrou de ter que estar trabalhando com etileno glicol, ácido cítrico, e sempre o pessoal esbarrava, criticava a gente, mas pô, vocês falam que estão trabalhando com materiais mais amigáveis, mas vocês têm que utilizar etileno glicol, têm que utilizar ácido cítrico. Com base nisso, a gente falou, pô, vamos pensar uma outra forma de preparar esses materiais. Quando a gente esbarrou na gelatina. Isso, a gelatina de caixinha que a gente usa em casa. Então, a gente foi estudar um pouco mais e a gente viu que o sol gel proteico, na verdade, é a formação de aminoácidos, né, que contém na gelatina. E quando a gente faz a dissolução dos sais, eles se ramificam nessa cadeia e se espalham. E quando a gente leva para o processo de calcinação, então, a gente consegue ter um processo mais limpo, digamos assim, né? Porque a gente parte principalmente de um material gelatinoso, a gente poderia trabalhar com a própria água de coco, né? Ou mais concentrado, como as gelatinas comestíveis que a gente utilizou nesse trabalho. Mas então, o que seria então a parte de gelatinação, né? Então a gente tem os precursores, tem a parte de condensação, a gente tem a formação de um colóide, né? Dentro dessa gelatina aqui com os materiais que a gente preparou. E a gente pode então separar esse tipo de sol aqui em diferentes fases, né? A gente pode passar para a forma gelatinosa e ter os aerogéis, bastante utilizados hoje. A gente pode secar esses materiais na forma de aerogel, ou na forma sol ainda, poder secar, né? Utilizando em substratos, a formação de filmes, ou até mesmo a formação de fibras. Então, notem que a, o, o, o arranjo de trabalho de rotas sintéticas a partir do sol gel é muito grande. Então, por isso que a gente optou trabalhar com uma rota sol gel mais simples, que seria a parte dessa gelatina, para chegar no material que a gente está almejando, que é no caso a preparação de uma ferrita. Então, o principal objetivo do trabalho é sintetizar partículas magnéticas de ferrita de cobalto pela rota sol gel proteico para aplicação em materiais bifuncionais, aplicados a pseudocapacitores e catalisadores. E a gente faz, então, o estudo de algumas propriedades, né, magnéticas, ópticas, física e o seu desempenho nessas aplicações. Então, aqui, para a gente ter uma ideia, então a forma como a gente preparou essa ferrita de cobalto, a gente usou uma proporção de 1:1, para 1:2 para gelatina. Esse material fica, então, em agitação, depois ele passa por um processo de secagem, e quando a gente tem esse material seco, então assim, a gente leva então para os processos de calcinação, podendo calcinar em 3 diferentes temperaturas para a gente observar como acontece a formação desse material. Antes de preparar os testes eletroquímicos, os eletrodos para os testes eletroquímicos, a gente então trabalha com uma plaquinha de aço inox em formato de bandeirinha. A gente faz um processo de limpeza nessa plaquinha para retirar alguns óxidos, retirar a parte de gordura. E, na sequência, a gente prepara o nosso material. Então, aqueles materiais preparados a 600, 800 e 1000, a gente chama de material ativo. Então, a gente faz uma mistura com o material condutor, que no caso aqui é o Carbon Vulcan, né? E o aglutinante, que no caso aqui é o NaFiO. Então, essa é uma proporção bem comum
já para a preparação desses materiais para esse tipo. Então a gente usa então o pincelamento desse material e deposita sobre o substrato, sobre a amostra que eu quero trabalhar. Para os testes fotocatalíticos, a gente faz a mesma coisa, a gente faz para os testes em bandeirinha, bem como um sisteminha que a gente utilizou também uma folha de papel, onde a gente deposita o material aqui dentro e a gente consegue então trabalhar com uma área específica, né? Já determinada para fazer os nossos testes. Na verdade, novamente, a gente trabalha agora, no caso, o outro foi para o pincelamento. Nesse caso aqui, a gente adicionou para o deep coating aqui, né? Adicionando a gota desse material nessa superfície até a homogeneização. Então, aqui o que muda é um pouco mais da forma como a gente separou. Lá atrás a gente tinha o carvão, o carbono, né, o Vulcan. Aqui a gente só usa o óxido isopropílico para dissolução e o próprio aglutinante. Bem, essa parte eu deixei, eu sei que às vezes parece maçante, mas acho que é bacana. A gente sempre, quando a gente trabalha com caracterizações físicas, e o professor pede, para que eu tenho que fazer essa? Faz uma caracterização. E a gente sai fazendo várias caracterizações sem entender os porquês. Então, assim, só para reforçar que toda vez que a gente for fazer uma caracterização física, a gente tem que saber o porquê que eu quero aquela caracterização e tentar extrair o máximo possível de informações dessas caracterizações. Então, no caso aqui, a gente fez a difração de raio-x desse material, então a gente verifica a cristalinidade, vê a posição dos elementos e possa calcular os parâmetros de célula. Então, a gente consegue entender melhor como é que está o seu arranjo cristalino. Da mesma parte, a microscopia eletrônica de varredura, a gente então obtém a morfologia geral da amostra, a gente verifica o grau de uniformidade, né, distribuição, e a gente conseguiu observar qual é o formato desses materiais formados, que no caso aqui foram hexagonais. Uma outra estrutural também foi poder calcular através do infravermelho, né, com modo ATR, como é que estava ligado o próprio cobalto e o ferro nesse tipo de, como é que era a ligação, né, cobalto-ferro e cobalto-oxigênio nessas ferro-oxigênio nessas ligações, né, para a gente poder afirmar então que a gente tem a formação do espinélio, além já da caracterização do RX. Então a gente vem confirmando o material que a gente preparou. E também através do EVIS, né, com azul da reflectância, a gente vai poder fazer os espectros do EVIS durante os processos de fotodegradação. A gente pode calcular também os band gaps, que é extremamente importante para quem trabalha com a parte de fotocatálise e acompanhar a eficiência catalítica desses materiais. Bem, o professor Francisco aqui já disse que vocês já tinham visto uma célula, então isso aqui é uma celinha eletroquímica, onde a gente tem como um eletrodo de referência prata, cloreto de prata, o nosso contra-eletrodo a platina, e o nosso eletrodinho pincelado, lá, né, é de ferrita de cobalto. Aqui são alguns parâmetros que a gente utilizou. Não vem a casa a gente ficar debatendo esses parâmetros. Bem, isso aqui é o nosso sisteminha, é mais simples, mais humilde, tá, Chico, de fotocatálise, mas o princípio é utilizar uma lâmpada UV, no caso aqui uma lâmpada de aquário, né, aquela UVC, e o nosso sisteminha aqui dentro é uma celinha onde a gente possa fazer o sisteminha de refrigeração, né, para que manter a temperatura, e o nosso material aqui dentro. E no caso, a gente vai retirando as alíquotas e vai fazendo as análises de UV. Bem, então como é que foi feita essas reações de fotocatálise? Então a gente tem em 3 estudos, né? Com a adsorção primeiro desse material para a ausência de catalisador. A gente tem a parte de fotólise, né?
que é a ausência do catalisador, para verificar sem o material, mas só com a luz, como é que acontece a degradação desse corante, ou no caso a gente usou aqui foi o azul de metileno, e com a presença da luz e do catalisador, para poder então verificar como é que aconteceu o processo de fotocatálise desse material. Então a gente trabalha com esses três tipos de relação. Bem, então, quando a gente preparou as ferritas de cobalto, a gente também preparou outras ferritas, o que nos chamou mais atenção, a gente não fez um material voltado para ser magnético. Essa era a verdade. Mas quando a gente pôs próximo a um ímã e a gente verificou que esses materiais tinham então uma resistência aqui, né, no caso, uma aderência, foi que nos chamou e nos levou a tentar estudar melhor como é o comportamento desses materiais. Tá? Então, não, como eu falo, a gente não foi uma síntese voltada para obter um material magnético, mas para nossa surpresa, então, a gente obteve essas propriedades, né? Por mais que as ferritas, alguns trabalhos relatam a parte de magnetismo, outros também não relatam. Então a gente conseguiu encontrar uma estrutura magnética. E essa estrutura magnética desses materiais, ele abre portas, né, para N tipos de aplicações dentro de fotocatálise, né? Assim quanto no sistema de armazenamento de energia. Bem, então vamos aqui para os resultados, acho que eu estou demorando. Mas aqui a gente tem um DRX, onde a gente pôde observar, né, pelo padrão aqui, a formação então da ferrita nas três diferentes temperaturas. Então a gente observa que essa é a estrutura do material encontrada, né, a estrutura cristalina para a ferrita, e através aqui dos cálculos, né, da equação de Scherrer, a gente consegue então calcular o tamanho de cristalita. Então a gente consegue observar que à medida que aumenta a temperatura, né, eu vou diminuindo então o tamanho de cristalita. Ou seja, o tamanho de cristalita aqui é maior para 600, provavelmente por causa da quantidade de material orgânico que ainda não foi eliminado durante a calcinação. Mas então, para o material a 1000 graus, a gente observou um tamanho de 31 nanômetros aqui. Aqui a gente tem uma imagem de MEV, né, dos nossos materiais, nas três diferentes temperaturas, 600, 800 e 1000 graus, né, os aumentos de 10 e 2 micrômetros, onde a gente então consegue observar aquelas estruturas hexagonais, né, que ó, a gente tinha falado lá atrás no MEV, nesses materiais. Então, os materiais que são calcinados a uma maior temperatura, a gente então consegue observar uma melhor definição então dessas materiais hexagonais. Então, eu gosto muito desse tipo de imagem porque normalmente a gente consegue ver somente esse tipo de estrutura em sínteses mais complexas, né? Então, aqui a gente mostrando para uma síntese, digamos, barata e simples, a gente consegue então obter materiais com escalas e formatos, né, interessantes para diversas aplicações. Então aqui é o FTIR, né? A gente observa então essa banda aqui próximo de 550, que vai estar relacionada então às ligações cobalto-ferro e ferro-oxigênio. Então nos dando uma outra característica importante, né, da formação do nosso espinélio. Uma outra técnica que a gente utilizou foi para poder utilizar o VVIS com reflectância difusa para poder calcular os band gaps, né? O que é o band gap? Então, é essa vacância aqui entre a banda de valência e a banda de condução. Então, é quanto que o elétron tem que percorrer, a altura que o elétron tem que percorrer para poder alcançar, então, a banda de condução. Quando a gente faz, então, os cálculos,
a gente observa que o band gap para a amostra preparada a 600 graus é 2,3 volts, para a amostra preparada a 800 graus, 2 eletronvolts, e para a amostra preparada para 1000 graus, 1,8 volts. Então a gente tem uma diminuição do band gap apenas realizando então um estudo do aumento de temperatura. Então notem mais uma vez quanto é importante então estar trabalhando com temperaturas e condições de síntese para encontrar diferentes materiais, diferentes propriedades, né? Esses aqui são as voltametrias cíclicas, que são a parte de caracterização eletroquímica. Eu não quis trazer muitos resultados eletroquímicos assim, né? Aqui no grupo a gente tem, como a gente tem deficiência em alguns equipamentos maiores, transmissão, XPS, alguns equipamentos, próprio Rama, que a gente ainda não tem aqui, a gente conversa muito com os alunos para que a gente possa então trabalhar com a parte eletroquímica e fazer estudos aprofundados com a parte eletroquímica, né? Então, desde trabalhar com impedância eletroquímica, desde trabalhar com a parte cinética dessas reações. Então, no caso aqui, a gente tem o voltammograma cíclico, que é uma caracterização, né, eletroquímica desses materiais, onde a gente tem uma varredura de potencial com a resposta em forma de corrente. Então, a gente tem aqui para uma amostra a 600, 800 e 1000 graus. Então, o que eu quero que vocês observem é o aumento de corrente. Então, nota que aqui a escala está próximo de 5, aqui a escala próximo de 8, né? E aqui, no caso, já próximo de um pouquinho maior que 8. Então, quando a gente trabalha, plota os três gráficos em um só gráfico aqui, para ficar melhor, a gente consegue observar que a gente tem uma diferença, né, entre os comportamentos e o principal, uma diferença no aumento de área. O que o aumento de área nos dá? Nos dá a capacitância desse material. Então, quanto maior a área ativa desse material, maior vai ser o valor de capacitância. Então, os materiais que foram calcinados a uma maior temperatura, que possuem um menor tamanho de partícula, de cristalito, a gente então consegue observar que ele tem um maior valor de capacitância, 251 farads por grama. É um valor muito alto? Depende. Ele não é um valor muito alto, mas é um valor bem considerado, principalmente por ser de uma rota de simples preparo. Como nem tudo é maravilha, nem tudo são flores, e é isso aqui, é por isso que eu trago esse resultado também. Aqui é um teste de estabilidade. O que seria o teste de estabilidade? É o teste de ciclabilidade. É o quanto esse eletrodo ele consegue fazer entre uma carga e uma carga e uma descarga de energia, digamos assim. E a gente observa que o material próximo a 1000 graus, após 5.000 ciclos, ele tem um decréscimo de 75%. E os materiais abaixo de 800 graus, eu já tenho uma queda, né, próximo de 52% a 800 graus, e para 600 graus quase já 100% de degradação. Ou seja, esses materiais, eles trabalham muito bem até próximo dos seus 1000 ciclos, né? Então ainda a gente não conseguiu encontrar uma estabilidade suficiente para que de repente esse material fosse por uma aplicação de supercapacitor, assim, de ponto, porque o ideal é que a gente tenha um grau de retenção após 5.000 ciclos superior a 90%. Então a gente mostra aqui que são os resultados, são nossos resultados, podem não ser os melhores resultados possíveis, mas é o resultado que a gente encontrou e que a partir desse material a gente consegue uma outra, pode dar um outro comportamento. E agora a parte de
fotocatálise. Aqui a gente pode observar, então, são os gráficos de UV-Vis, né, do azul de metileno. Então, aqui a gente tem para a amostra de 600 graus. Então, a gente coletou a amostra de 0 a 60 minutos. A cada 10 minutos aqui a gente foi retirando uma alíquota. E a gente observou um decréscimo do nosso material. Bem como para a amostra a 800 graus, a gente tem uma redução considerada. E para a amostra a 1,8 volts, por 1 elétron volts, que é a amostra 1000 graus, a gente tem quase um total efeito de diminuição, né, da nossa curva aqui. Bem, quando eu transporto esses dados aqui para esse tipo de gráfico, que é o gráfico de relação aqui de processo fotocatalítico, então a gente consegue observar a parte de fotólise aqui, então só a luz aqui não tem variação. A gente consegue avaliar nessa parte cinza a parte de adsorção desse material. Então, após 30 minutos de adsorção, é que assim então começa o processo de fotocatálise. E a gente observa aqui em azul, que é para a figura de 1000 graus, que após então os 60 minutos, então a gente tem quase que a degradação, né, completa desse material. Então a gente pode calcular aqui, para a amostra a 600 graus teve 60% de degradação, para a amostra a 800 graus 90%, e para a amostra a 1000 graus 100% de degradação desse corante. Então a gente pode concluir aqui, nesse trabalho, é que esse tipo de ferrita de cobalto, né, através dos dados de caracterização aqui que a gente realizou, pode então tanto funcionar como um armazenamento de energia, quanto para um catalisador. Ah, professor, mas você disse que não é tão bom. Para determinadas aplicações dentro de armazenamento de energia, ele pode funcionar. Mas também aplicado à parte de catalisador, ele também pode agregar valor. Então a gente quis mostrar como uma forma de trabalhar com materialzinho bifuncional. Bem, esse trabalho é a da Emily, né? Então a gente tem 2 trabalhinhos publicados da dissertação dela. Um é a atividade magnética, né, com o cobalto de ferro. E a outra ferrita que ela preparou foi a ferrita de níquel. Esse sim, aplicada a supercap. Então, quando a gente preparou esse trabalho dela, a gente fez ferrita de níquel e ferrita de cobalto. Ela quase quis me matar, porque a quantidade de resultados, de dados que foram gerados foram enormes. Mas a gente não estava esperando tanta coisa. Então, os resultados foram promissores para ferrita de cobalto para a parte de fotocatálise, não tão bom para armazenamento, para supercap, mas as ferritas de níquel foram excelentes para parte de supercap, mas não tão bons para ferrita de cobalto. Então, esses materiais ele podem diferentes rotas, diferentes aplicações, com os mesmos tipos de material, digamos assim, né? Só para deixar também registrado, o trabalhinho dela começou com um trabalhinho de PIBIC, onde ela fez o primeiro sol-gel proteico também do óxido de zinco, que é o material mais próximo, né, mais promissor, digamos assim, do óxido de titânio. Então, para os mesmos tipos de processo, então ela consegue então alcançar quase 90% de degradação. Então, e pela morfologia desse material que a gente prepara, a gente observa uma espécie de fibras, né, alcançadas pelo método de zinco, né, algumas espécie de fibras, formas de repolho, folha de repolho, para esse óxido de zinco também. Então, foi a partir dessa ideia desse trabalho, como teste, que a gente partiu para o mestrado. Bem, uma outra parte de trabalho, o professor falou assim, olha, coloca mais alguma coisinha. São 2 coisas que hoje a gente está trabalhando bastante, que é tentar preparar grafeno por rotas simples e também, mais, digamos assim, com menor quantidade de química. Para quem trabalha com grafeno, sabe que a rota mais utilizada hoje nos trabalhos são o método de Umers, né?
Porém, o método de Hummers demanda um bom tempo e demanda uma quantidade muito grande de reagentes químicos para estar preparando, esfoliando esse material. Então, no trabalho de mestrado desses dois, do Aloysio e do Brenner, a gente então trabalhou por esfoliação do grafite através do moinho de bolas, né, para obter o grafeno, e a gente obteve também a esfoliação do grafeno por esfoliação eletroquímica. E o que é legal de esfoliação eletroquímica? Após aqui a gente aplicar uma diferença de potencial, né, a gente faz o processo de centrifugação e o sobreradante, que é o que a gente utiliza, então, como caracterização. E o mais legal ainda desse material é que a gente utiliza aqui, no caso, os taruguinhos das pilhas, tarugo de carbono das pilhas que são jogadas no lixo. Então, no lixo assim, né, é jogado para o tratamento, que a gente não sabe como é, hoje ainda não existe um tratamento adequado ainda para essas pilhas. Então, a gente utiliza os tarugos dessas pilhas, como o anodo ali do carbono, um taruguinho de carbono, e a gente realiza a esfoliação. Então, hoje a gente tem um trabalho de doutorado, onde o aluno está comparando esse tipo de tarugo da pilha com um tarugo de grafite comercial, aplicado então a supercapacitores. E o que a gente está fazendo hoje? O que a gente está querendo hoje? A gente resolveu entrar um pouco aí dentro da era 3D, né? Dessa coisa de indústria 4.0, manufatura, né? Tem alguns alunos aqui do Bruno. O Bruno é colega nosso, é parceiro de trabalho, assim como o professor Juliano lá da Unicamp. Eles trabalham já bastante a parte de eletrodos 3D, voltado muito para a parte de sensores, né? E o objetivo nosso aqui do grupo é trabalhar com a parte voltado para a área de energia. Então, o que a gente quer preparar? A gente quer usar todo o nosso know-how de preparar esse tipo de nanopartículas, essas ferritas, grafeno e outros óxidos, fazer uma mistura, né, com os polímeros, no caso o PLA, o ABS, entre outros, e fazer a extrusão desses materiais e produzir os próprios filamentos e utilizar na impressora 3D para já fazer os eletrodinhos, digamos assim, no formato daquelas bandeirinhas. E a gente poder fazer já baterias prontas, pequenos cases, né, com esses supercapacitores já no formato padrão. Eu acho que caiu. Não, estamos ouvindo você. Mas tá vendo a imagem? Ela tá. Eu vejo a impressão 3D aí. Novos projetos, a CN Nano, tem um artiguinho aí embaixo. Ah, então beleza. Sumiu alguma coisa aqui. Bem, então esse é um artigo de um trabalho, só para a gente ter uma ideia, que utiliza então a impressão 3D, no caso aqui um M-Chain, né, utilizado. Então aqui temos um sistema de impressão, o cara pode imprimir diferentes formatos, né, com o material que você quer, e a aplicação voltada para a de energia. Então hoje a gente já tem um laboratório montado para essa área e alguns trabalhos já, um trabalho de doutorado, um de mestrado, voltado então à produção de filamentos com o grafeno, né, esfoliado eletroquímico, voltado para a aplicação da área de energia. Então aqui a gente tem algumas fotos do grupo, né? O que a gente trabalha. Então a gente tem no laboratório hoje, a gente tem um microscópio de força atômica, a gente tem um analisador de superfície, né? Fazer análise de BET, a gente tem o FTIR, a gente tem estações para célula combustível, potenciostatos, né, no caso, e um analisador térmico, que são os principais equipamentos do grupo, né? Aqui no laboratório, então, a gente tem alunos de doutorado, né? Alunos de mestrado. Esse aqui é o professor Raimundo, que é o outro professor que trabalha comigo no laboratório. Né? Somos nós dois que tocamos o laboratório de eletroquímica. E também o professor Raimundo, ele vem da USP, aí de São Carlos, também foi aluno
do Ticianelli, né? Ela está um pouco mais tempo que eu aqui já. E a gente, então, montamos o laboratório de eletroquímica. Então, no laboratório hoje, então, a gente tem o professor Leandro e o professor Raimundo Passos, né? Também formado, onde a parte dele é mais voltado para a parte de célula combustível. Então, só aqui para vocês terem uma ideia, né, da distância, da onde vocês estão e da onde eu estou falando aqui. E acho que graças mesmo, uma das, uma das coisas que a gente forçou a trabalhar nessa pandemia foi a utilização dessas novas ferramentas de comunicação, né? Então, no caso aqui, a gente está podendo conversar um pouco sobre os nossos trabalhos a uma distância considerada, né? Então, a região norte aqui, a gente costuma falar que todo mundo tem em casa alguma coisinha feita aqui, né? Tudo que tiver o selinho Suframa é realizado, então a gente tem um dos polos industriais maiores do Brasil, né? Então a gente tem um PIB per capita aqui bem considerado para a nossa região. E justamente a Amazônia, no caso essa Suframa, foi criada de uma forma de a gente poder manter uma visibilidade na região e tentar manter um pouco intacto, né, a floresta em si. Então aqui é só alguns destaques, né, da região, que é o teatro. Esse Teatro Amazonas é um dos mais antigos do Brasil e ele veio tijolinho por tijolinho de Portugal, né? Manaus é uma colonização inteira feita por ingleses e portugueses. Isso aqui é um dos portos aqui da região, que é o famoso Encontro das Águas, o Rio Negro e o Rio Solimões, onde a gente consegue ver que eles não se misturam. A gente tem o estádio aqui, que foi utilizado para a Copa, hoje é utilizado para alguns shows, alguns jogos, mas ainda a gente não tem nenhum time ainda. Nosso time está aqui na Série C, quem sabe o ano que vem para B, a ponte, e aqui um pouco da hidrografia da região, né? Vários rios cortando as florestas, rios na forma de zigue-zague. Então aqui a entradinha da UFAM. A UFAM é uma das universidades mais antigas do Brasil. Uns dizem que é mais antiga, o FRJ fala que não, o FPR do Paraná fala que é deles, mas de fato a UFAM começou, não como UFAM, né, o nome UFAM, mas ela começou em 1909. E essa área verde aqui é o campus da UFAM. Então hoje ela é o terceiro maior fragmento florestal do mundo, né, e o maior do Brasil. Então aqui a gente tem dois setores, né, da universidade. Aqui a gente chama de setor de área sul e área norte. Tudo aqui é cercado, né? Ainda a gente tem algumas invasões aqui, né? Já perdeu muito espaço, mas dentro da a universidade fica dentro de uma floresta, digamos assim. A gente vê vários animais aqui, desde os macaquinhos, a cutia, até esquilo eu já vi aqui. Então, novamente agradeço, né? A gente tem um site, ele não está atualizado, mas o endereço é esse aqui. A gente tem o nosso Instagram, que a gente costuma postar algumas coisas. Qualquer dúvida, estou disponível para a gente poder conversar. E de forma geral, agradecer a todo mundo, né? A todos os órgãos que nos ajudam aqui a desenvolver a pesquisa. Acho que é isso, Chico. Muito bem. Legal, hein? Agradeço. Obrigado novamente pelo convite. Espero que o pessoal tenha entendido um pouquinho, tenha gostado aí da apresentação. O pessoal tá tudo com câmera fechada, quietinhos todos. Bom, agora, como de praxe, a gente libera para abrir áudios, abrir câmera, fazer perguntas para o nosso palestrante. Fiquem à vontade. Ele está longe, mas está perto. Vamos lá, gente. Perguntas.
O pessoal está te Obrigado. parabenizando aí pelo chat. Obrigado, gente. Obrigado. A gente está de portas abertas aqui. A gente está com edital de pós-doc aberto. Ah, é? Olha aí, ó. Tem uma vaga Legal. de pós-doc aberto para cá. Na verdade, são 2 vagas para a UFAM. A gente tem previsão de concurso para o ano que vem na Físico-Química, já com edital. Ah, Duas vagas para analítica e uma vaga para inorgânica no meio do ano. Então, ai, vamos, vai. vamos ter vagas para cá o ano que vem. Então, se alguém Interessante. estiver interessado, aqui na UFAM, falando um pouquinho da UFAM para vocês, então a gente tem aqui grupos que trabalham com a parte de. Existe uma pós-graduação aqui em materiais também. Aqui a gente tem uma